Você já parou para observar as animações presentes nos aplicativos que você usa aí todos os dias? Quando falamos de UX Motion, existem diversos apps, sites, empresas com os quais lidamos aí todos os dias e que podem ser uma baita fonte de inspiração. Fala aí, aqui é o Felipe Silveira para o UX Motion Design e nesse novo tipo de conteúdo nós vamos analisar o UX Motion daqueles aplicativos mais presentes em nossas vidas ou que possuam cuidado e preocupação excepcional com a experiência do usuário. E para iniciarmos, escolhemos a principal plataforma de streaming de música hoje em dia, que é o Spotify. Então talvez você nunca tenha pensado antes sobre o UX Motion dentro do Spotify. E é uma das coisas mais interessantes assim no final do UX Motion Design, é quanto que o seu papel ele pode ser marca registrada de aplicativo, como por exemplo aí no Duolingo, que em breve nós vamos trazer aqui, ou também seu suporte necessário para trazer a experiência como um todo para um outro nível. E aqui dentro do Spotify, duas mil interações se destacam: o like e as barrinhas do seu player. Começando pelo like, as interações de like e dislike não são exclusivas, obviamente, aí do Spotify, né? E de fato, nós podemos dizer hoje em dia ser uma das opções mais fundamentais de tudo que é rede social é você ter ali a opção de like, né? Cada rede social ela possui a sua versão desse like. Por mais que os seus ícones sejam restritos normalmente ao coração ou ao joinha, né? Diversas redes sociais elas se destacam pelas animações aplicadas aí nesses elementos. No caso do like no Spotify, a animação de like ela reforça aquela emoção, a explosão ao marcar algo como favorito. Então, igual a gente pode ver aqui na tela, né? Toda vez que a gente clica aqui no like, a gente vê realmente saindo essa explosão, esses corações. Nós vemos que temos tanto uma mudança aqui de cor, então ele está vazio, ele vai ser preenchido. Ele tem essa escala que ele aumenta e também nós temos essa explosão de vários corações que vão saindo no fundo, além dessa explosão radial que acaba reforçando ainda mais, né, essa animação ó, do like acontecendo. E no final ele é algo bem rápido, porém que serve como um ótimo feedback aí para marcar que algo foi selecionado como favorito. E após o motion, né, o coração que antes possuía apenas o outline, né, se a gente voltar aqui, ó, só tem o outline, ele permanece agora ligado para reforçar aí as músicas, artistas ou playlists selecionadas. E agora se a gente falar, né, especificamente aqui do dislike, né, por que a gente gosta de mencionar ele? Porque aqui ele é bem interessante, ele não vai para nenhuma abordagem daquelas meio dramáticas, tipo um coração se partindo, quebrando e tal. Ele acaba por ser algo muito menos visual, né, em termos assim, gráfico. Ele tá realmente assim, ele busca na verdade utilizar mais do movimento para transmitir a emoção desejada. Então você vê aqui, né, ele faz algo que é semelhante até ao que a gente vê no iOS e alguns feedbacks de erro. Então ele dá apenas essa tremidinha, né, ao mesmo tempo que ele sai ali a cor dele, né, ele perde o preenchimento, ele dá essa tremidinha com uma pequena movimentação também de rotação ali, né, e essa chacoalhada que ele dá para os lados, ele já é algo que, como eu falei, no iOS a gente vê muito quando vai digitar a senha e acontece o erro. Ou seja, é uma solução que ela está basicamente expressa somente no motion, né? Claro, a gente tem ali aquela questão do, digamos, a gente tem um coração preenchido, agora a gente tem um vazio nesse coração, né? Por conta de não gostar mais daquela música, não gostar mais daquela playlist, embora não faria isso aqui com o Linkin Park, obviamente, mas é uma animação interessante que vale a pena a gente ficar de olho e trazer aqui. Agora, o que é legal é ver que no blog do Spotify, né, ele explica, deixa eu abrir aqui para vocês, legal ver que no blog do Spotify, ele explica como que eles chegaram nesse tipo de animação. Além deles mostrarem aqui, ó, diversas explorações do motion, né, até chegar nesse resultado, como é que eles chegaram e trabalharam, né, diversos tipos de animação, como é que esse coração ele poderia representar ali. Alguns exemplos aqui, ó, vale muito a pena, a gente vai colocar isso na descrição também aqui, embaixo para você poder ler direto no Spotify onde é que está isso. Então é bem interessante, né, você ver o próprio Spotify Design mostrando sobre esse processo, como é que foi tudo isso, mas o que é legal é a gente olhar também para o resultado, né? Como é que foi o resultado, né? A gente sempre fala muito aqui no XMotion que, pô, não é somente fazer uma parada bonitinha, tá ligado? Ninguém, né, tipo, só fazer algo bonito não vai resolver os problemas. E aqui, na verdade, existe um resultado que é muito interessante. Obviamente, ele tem que estar bonito de certa forma, ele tem que ter um delay, tem que ser uma coisa que visualmente
atrai o usuário. Mas se a gente olhar para o que o próprio Spotify ele fala, né, a gente tem aqui, ó, uma parte que é muito interessante, que ele diz, né, que os usuários não apenas parecem amar o like, mas também aprendemos que adicionar o deleite à ação de like faz com que os usuários interagissem mais e mais com o conteúdo, ou seja, aprimora-se para eles ali as habilidades de dar excelentes recomendações. E esse foi ali um aprendizado, né, que foi excepcional para o Spotify, como ele fala ali, que prova que como o deleite ele não apenas aprimora a qualidade e expressão da marca, mas ele pode também mover métricas. E, nossa, isso aqui é, obviamente, fundamental você ver, né, como o que a princípio parece somente botar uma coisinha bonitinha, como isso para uma marca, para uma empresa, como é a Spotify, como isso agrega o resultado. E um detalhe muito importante aqui é o fato de que eles mencionam como que eles usaram o Lore para aplicar essa animação de like aí no app do Spotify. Indo agora para a animação do player, ela também foi algo que mais nos chamou a atenção no fim das contas e que nos motivou até a analisar melhor e falar mais sobre isso. Como a base do Xmotion dentro do Spotify, ele consiste em animações bem sutis, porém com uma extrema eficiência, né? Se a gente olhar aqui, né, quando a gente damos um play, a gente vê que, obviamente, né, a gente passa ali em cima, ele tem um símbolo de pause, mas quando a gente sai, ó, a gente tem essas barrinhas, né, que elas ficam ali animando, subindo a partir ali na esquerda, né, do nome da música, elas ficam ali animando, mostrando que isso está sendo tocado. Ela acaba substituindo no final o número de uma playlist, então você vê aqui, né, 6, 7, onde seria o 8, 9, tá a barrinha tocando. Mas não só isso, nós temos umas funções bem importantes somente com essa barrinha ali tocando. Primeiramente, ela ajuda a demonstrar que algo está tocando, sem que você tenha ali que ir no player, ver se está mudando aqui os segundos de uma música, né, para ter certeza se ela está tocando. Ela também serve para dar destaque também à música, né? Então no meio de uma playlist, se eu estiver aqui scrollando, eu consigo facilmente ver, né, o que está tocando. Não, obviamente, a gente tem aqui a cor, né? A gente vai falar sobre isso em breve. Mas com esse motion aqui aplicado, acaba que nós conseguimos ali bater o olho rapidamente, nosso olho já vai ali, a gente sabe exatamente onde está aquela música. Porém, também é possível a gente argumentar aí que, independente da animação, né, o fato de a gente mudar a cor do nome da música que está tocando, né, diferente das demais, então isso aqui está verde, o resto está branco, né, já seria suficiente aí para ser mais fácil de encontrar. E nesse caso é meio que um sim e não. Então, enquanto a mudança de cor, sem dúvida, ela ajuda a dar um destaque e tudo mais, aqui no Spotify, essa variação do branco para o verde deles, ela não gera um destaque assim tão forte, né? Até porque nós estamos falando de uma mudança de cor de um elemento que ele é muito fino, né? Como uma letra e tal, que acaba não se tornando algo tão fácil da gente se reconhecer, né? Diferente do que se fosse um botão, um elemento maior, que nem, por exemplo, esse player aqui na frente, né? Ele mudando aqui de cor, se ele mudasse, a gente conseguiria perceber muito mais fácil do que somente o texto. E ainda mais importante ainda, dentro de tudo que essa barrinha somente faz aqui no Spotify, é a questão de acessibilidade, né? Esse pequeno elemento de UX Motion, ele facilita e muito assim o reconhecimento para quem tem aí certos tipos de necessidades visuais especiais. Então, o movimento ele ajuda a destacar ainda mais do que somente a cor em si, ajudando não somente o usuário padrão, mas tornando também o Spotify mais inclusivo. E não somente uma questão também de feedback, acessibilidade e tal, essa microinteração também transmite uma sensação boa, né? Ou seja, existe um deleite ao se observar essa animação. O fato de ser prazeroso aqui, né, de ser gostoso de assistir, é um ponto também essencial na experiência de aplicativo, que esse pequeno elemento já ajuda para trazer mais vida para dentro do Spotify. E caso você queira aprender aí como replicar essa animação, vai ter um card aqui te levando para a aula em que o Pedro Aquino ensina isso, exatamente como animar essas barrinhas do Spotify. Então é isso. O caso do Spotify é bem interessante, pois não é simplesmente feito um uso massivo de animações em XMotion, porém o pouco que eles já aplicam ali possui um significado imenso e reforça aí essa experiência de uma forma que somente uma solução de design estático não conseguiria fazer no mesmo nível. Isso mostra que uma empresa não precisa, na real,
transformar todo um aplicativo em um grande vídeo de animação, mas sim buscar entender os pontos chaves e constantes de contato dos usuários para que nesses momentos eles consigam trazer algo mais prazeroso, memorável e ao mesmo tempo, né, que torna a experiência efetiva e funcional. Tem então o Spotify como um exemplo de simplicidade na aplicação aí do Xmotion, né, para que você possa dialogar com sua equipe, seus clientes e trazer uma experiência maior para seus usuários sem que precise tentar reinventar a roda. E não se esqueça de conferir mais em uxmotiondesign.com e se inscreva aí para ficar por dentro de tudo que envolve animação em meio às interfaces. Até a próxima!